Então, eu tenho uma divisão, seja lá qual for a divisão, tá? Quando eu digo a divisão é por 12, significa que o 12 vai repartir, fatiar, dividir o valor do dividendo. Esse 12 é o divisor. E o divisor tem a função de repartir, seja lá qual for o adjetivo que vocês queiram. Repartir, fatiar, dividir o dividendo. Agrupar também, certo? Então, eu quero 119 dividido por 12. Então, o 119 é o dividendo. Ele vai ser distribuído, repartido, dividido por 12. Olha só a forma que eu falo. O 12 vai dividir, fatiar ou distribuir, agrupar, certo? O 12 vai agrupar. Ou posso também dizer da seguinte forma. Eu tenho 119 dividido por 12. Então, isso significa que eu vou agrupar de 12 em 12. Tá? Então, vou pegar aqui 12 mais 12. Entenda que é uma soma, tá? Mais 12. Mais 12. Aqui eu tenho 12, 24, 48. Mais 12, 60, 72, 84, 96, 108. 108, eu estou somando 12 em 12. Se eu somar mais um 12, vai dar 120, não é, pessoal? 108 mais 12, 120. Só que eu só tenho 119, então eu não posso fazer outro grupo de 12. Então isso significa que ao dividir 119 por 12, eu só vou obter essa quantidade de grupos. Quantos grupos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupos de 12. Esses 9 grupos de 12 deu 108. A soma aqui vai dar 108. Eu vou pegar esse 108, vou colocar abaixo 119 e vou fazer a diferença, tá? Aqui vai sobrar 11. 119 menos 108 sobra 11. Esse resto aqui, ele foi o maior possível, não foi, pessoal? Ele foi o maior possível. Ou seja, numa divisão por 12, o maior resto é 11. Mas, dependendo da divisão por 12, esse resto poderia ser 0, quando a divisão é exata. Poderia ser 1, 2, 3, até 11. Tá bom? Esses são os possíveis restos numa divisão por 12. Vou colocar aqui os possíveis restos em uma divisão por 12 são. Vou colocar aqui 2 pontos. Aí vou colocar, abrir, parêntese. Só vai existir esses restos numa divisão por 12? Sim. Então vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Professor, só existe esses 11 restos. Eu estou considerando 0, tá bom? Uma divisão por 12? Sim. São eles de 0 a 11. Então, para você descobrir qual é o maior resto numa divisão, você pega o divisor e retira um dele. E o resultado será o maior resto possível. Se eu pegar 12 e tirar 1, fica 11. 11 é o maior resto possível. Numa divisão por 133, qual é o maior resto? Está aqui, ó. Numa divisão por 133,
e 33. Qual é o maior resto possível, pessoal? Estão me escutando? O maior resto possível, o maior. Numa divisão por 133, qual é o maior resto possível? Cento... Isso, a gente, para descobrir o que é que faz, pega o divisor, que é 133, a divisão é por 133, tá? Eu vou agrupar de 133 em 133, para eu descobrir o maior resto possível, eu pego 133, tiro 1. O resultado será o maior resto possível. Ou seja, numa divisão por 133, o maior resto possível é 132, tá? Entenderam? Posso continuar? Carol, Radmila, Laís, Iane, Tereza. Ótimo. Quando eu falo uma divisão por 133, significa que eu vou dividir um número por 133. Conseguiram entender isso? Cento e 133. Significa que eu vou dividir um número por 133. Ou seja, eu vou agrupar de 133 em 133. Até se aproximar ou igualar do valor que eu esteja dividindo, tá? O dividendo é o valor que vai ser dividido, distribuído. Por quem? Por 133. Esse 133 é o valor que vai ser, é o valor que eu vou agrupar, tá? Até chegar ou se aproximar do dividendo, ok? Imagina aí que se fosse 1.330. 1.330. Eu iria agrupar o 133 várias vezes até chegar próximo ou igualar o 1.330. Se eu agrupar o 133 10 vezes, eu vou chegar ao 1.330, não vou chegar? 1.330. Ou seja, 1.330 dividido por 133, eu vou obter 10. O resto, esse zero, a divisão exata, ok? Ou seja, eu agrupei, eu obtive 10 grupos de 133. Objeto, pessoas, enfim, seja lá qual for a coisa que eu esteja analisando no momento, ok? Nesse caso aqui, um dos possíveis restos de 133 foi zero, mas dependendo da divisão por 133, o resto poderia ser 1, poderia ser 2, 3, poderia até ser 132. Esse é o maior possível. Ok? Então, para saber qual é o maior resto possível em uma divisão, você pega o divisor. Quem é o divisor aqui? O 133. Tira um dele. Ele vai ser o maior possível. E agora? Ficou claro? Preciso da colaboração de vocês. Entendeu? Ótimo. Deixa eu pegar mais um aqui para a gente ver se finaliza. Uma divisão por... Vou pegar aqui um valor menor para não assustar muito vocês. Uma divisão por 20. Qual é o maior resto possível que poderia
obter nessa divisão? Pegasse um número dividido por 20, qual além do resultado, né, não estou interessado no resultado, e sim no resto. Qual seria o maior resto possível? 19.